Fala pessoal, começando aqui mais um Conexões PE, sempre agradecendo a você pela compartilhar, salvar, participar com a gente aqui no nosso programa. Deixa eu pedir aqui para o nosso parceiro aqui, para o Eduardo aqui, fazer a apresentação do nosso convidado, Eduardo. Olá pessoal, hoje temos a honra de ter aqui no Conexões PE, Dr. Bruno Araújo, com o tema Os Caminhos na Política. Ele é advogado, formado pela Faculdade de Direito do Recife, sócio-administrador do escritório Bruno Araújo Advocacia, com sede em Brasília, foi deputado estadual pelo estado de Pernambuco no período de 1998 a 2007, eleito mais jovem parlamentar da Assembleia. Na ocasião, quantos anos? Não tinha na época? 24, 25 anos. Coisa boa. Foi deputado federal no período de fevereiro de 2007 a janeiro de 2019. Foi ministro das Cidades no período de 2016 a novembro de 2017. Nesse período, vamos fazer essa observação que é importante, a criação da CNH Digital, que nós pudemos colocar no nosso celular, foi na gestão dele como ministro das Cidades. Foi presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, no período de 2019 a janeiro de 2023. Bruno Araújo, que bela trajetória, muito obrigado pela sua participação e que você possa contar um pouco dessa sua experiência, né, em tantos cargos públicos que ocupou em nossa nação, né? Eduardo, obrigado, Beto, uma alegria enorme e uma honra poder receber esse convite. Acho que nosso estado estava precisando de um up, de um programa que pudesse dar um nível de qualidade com pessoas que de alguma forma contribuíram com a nossa sociedade. Uma alegria enorme estar com vocês hoje aqui. Bruno, como é que você optou pela vida política? Como é que surgiu essa decisão? Né? Você é advogado e vai partir para a parte política. Beto, primeiro, Eduardo conhece de perto, temos uma relação de tantos anos já de família. Meu pai fez vida pública em Pernambuco e, obviamente, você dentro de casa tem algum nível de influência, né? Meu pai fez política por vocação, deixou de disputar mandatos cedo, inclusive talvez de forma objetiva, como uma forma de disputar meu primeiro mandato. Mas eu vinha recordando e conversando em casa há algum tempo sobre essa conexão com vida pública. Eu dizia a Carol, a minha esposa, eu lembrava um dia desse, acompanhando na televisão a notícia da eleição de Jimmy Carter contra Ronald Reagan em 1980. Eu tinha 7 para 8 anos. Acho que foi Ronald Reagan. 80, o primeiro mandato, o segundo é 84. E veja, assim, não é normal um menino de 8 anos estar parando, lembrando de eleição presidencial americana, não é? No processo de direta já, ainda muito novo, talvez com 12, 13 anos, fissurado no processo durante a Constituição de 88, pedindo a meu pai e aos amigos para reunir anteprojetos da Constituição que estava em elaboração. Então, enfim, eu tenho uma memória muito longa de uma vinculação muito grande atraído por discussão, pelo embate político, pelo debate político. E isso me levou ao curso de Direito, que é um curso tradicional, e a Faculdade de Direito do Recife tradicionalmente forma grandes quadros jurídicos, mas entrega ao Brasil também uma série de quadros políticos. A maior parte das lideranças políticas de Pernambuco passaram pela Faculdade de Direito do Recife. Então, além da influência que foi muito importante para mim do ponto de vista moral, da compreensão de vida pública, de andar todo esse estado de Pernambuco acompanhando desde cedo, havia já algo também, ou estimulado por isso, mas algo naturalmente provocado, não é algo que depois da adolescência apareceu um nível de interação com a política. Então vem uma memória afetiva de lembrar que desde cedo tinha um nível de interesse que a maior parte dos meus amigos da minha idade nunca tiveram. Eduardo, por favor. Legal. Veja só, você ocupou vários cargos aí da Assembleia Legislativa, aqui, a Câmara de Deputados, foi ministro. Nessa tua trajetória, o que é que ficou, assim,
de experiência e o que é que ele ensinou sobre o funcionamento do Brasil nesses cargos que você ocupou. Aí talvez não precisasse de 2 podcasts para conversar um pouco sobre isso. Para sintetizar. Mas eu passaria das para frente. Primeiro, e já hoje na vida privada, e tinha também já um pouco de compreensão isso ao longo da dedicação da vida pública, todos os países do mundo têm uma certa distância entre a eficiência da máquina pública e da máquina privada, né? Eu atuo há alguns anos no Oriente Médio, e então se você pegar em países como os Emirados Árabes, a máquina pública, a administração privada funciona com esse nível de excelência e a administração pública vem um pouco abaixo. No Brasil, o disparate é imenso. A administração, a máquina, a eficiência privada no Brasil, ela é incrivelmente superior à da máquina pública. A primeira coisa que fica, há uma distância muito grande que é maior do que a distância de uma eficiência de uma máquina pública de um país europeu e do mesmo nível privado desse mesmo país. E isso tem uma vinculação também muito em relação aos processos que nós escolhemos para proteger a própria democracia, o próprio recurso público, né? Nós fomos construindo uma série de proteções que foram virando amarras, que foram virando uma série de situações que passaram até a ser obstáculo à entrega. Hoje você tem, além de uma questão cultural que é mais fácil na administração pública dizer não do que pensar como vamos viabilizar um sim, né? Há muito receio de tomar decisões pelo nível de estrutura pública disponível para esse controle. Então, a gente vê um mundo de agentes públicos respondendo a processos que muitas vezes têm pouco sentido prático. Mas a experiência na vida pública é algo de fato fantástico, sobretudo quando você está no âmbito da política nacional, depois de ter passado por mandatos no seu estado, que é onde ele bota junto de fato da população, ele tem uma compreensão clara de que o Brasil, apesar de todas as dificuldades que nós temos, ainda é um país de grandes oportunidades. Paralelo às injustiças sociais, ainda é um país que permite, dada a força do agro, dado o tamanho da população, a dimensão continental. No Brasil, se você é o quinto, eu digo sempre, se você é o sexto maior produtor de parafuso, você é alguém economicamente resolvido, bem sucedido. Então, fica muito aprendizado e na vida privada dá para ajudar muito nas decisões que você toma a partir da compreensão da vida pública. Nessa questão que você colocou dos escândalos que são vistos, são públicos, a gente acompanha muito política e a grande população acompanha muito política durante o período de eleição. Os escândalos acontecem pontualmente fora desse período. E é importante a gente passar. O que é que um deputado faz na Assembleia? O que é que um deputado faz lá na Câmara? Qual é a missão dele? E o que é que ele precisa ter para ele ter esse controle? Ele tentar passar uma outra visão para que o nosso público possa ter Beto, o parlamento clássico, se pensar na democracia grega, ele nasce como as pessoas que se reúnem para cuidar do orçamento daquela localidade. Nasce para aprovar ou fiscalizar o legislativo e aí após a Revolução Francesa. Mas isso é o estrito senso. Na prática, no Brasil, o parlamentar tem no seu trabalho estrito senso um trabalho nas comissões, na articulação, na confecção da legislação, e o lato sensu, que é talvez o que a grande maioria dos parlamentares no Brasil fazem, que é cuidar de uma relação de assistência direta com o seu eleitor. Então, nós vivemos num país que tem deputado que dirige ambulância, tá certo? Nós vivemos num país que tem parlamentares que são absolutamente focados na atividade estrito sensu, na qualidade com que exerce produção de leis em comissões. Então, eu digo sempre, o Congresso Nacional, ele de alguma forma representa essa diversidade do Brasil. Você tem uma parte de parlamentares com um grau de intelectualidade extremamente privilegiada, outros que representam um segmento da população que faz com que o seu mandato esteja entregue exclusivamente a um determinado tipo de
de assistência. Então, o mandato que o eleitor conhece, sobretudo no Nordeste, é o parlamentar que participa das festas da cidade, que está próximo, que leva o recurso para o calçamento, que leva o recurso para a obra, que está presente nos momentos sociais importantes. E uma outra é um conjunto, eu costumo dizer sempre, de 513 deputados na Câmara dos Deputados, 81 senadores, talvez menos de 5% de fato operam e lideram o processo legislativo, que se dá ainda de forma, eu fui líder há muito tempo, ainda se dá de forma muito concentrada em decisões com 4, 5, 6 líderes importantes que definem a pauta, definem o que vão tocar, e você tem na rotina de plenário, assim, infelizmente, muitos parlamentares que apertam o dedo e não sabem de fato o que é o desenho que está votando. Eu conheci parlamentares assim brilhantes que conhecem com muita propriedade o que estão relatando, que sabem o que estão fazendo, mas ainda é uma minoria. Eu acho que não é caso específico do parlamento brasileiro, não é? Sobretudo isso dos países em desenvolvimento. Mas a vida parlamentar ela vai além do que a imprensa entende ou cobra da atuação parlamentar no Congresso, ou o que o eleitor cobra da proximidade com a base social, né? Ela envolve um espectro muito mais amplo do que cada segmento imagina da vida parlamentar. Eduardo? Eu acho que foi muito bom essa sua colocação com relação ao privado e ao público, essa distância. E há uma visão por parte da população do Brasil ser um país com muita burocracia, né? Quais são os gargalos, na sua visão, com relação a isso? E, eventualmente, a gente vê movimentos, por exemplo, mais recente, o Paraguai, por exemplo, que está dando condições melhores, claro, um país pequeno, população bem menor, sem dúvida nenhuma, mas dando condições melhores para poder investidores, né, empresas saírem do Brasil e montarem lá no Paraguai. Quer dizer, essa burocracia, esses gargalos, como é que você vê tudo isso? É fato, a burocracia faz parte da nossa história. No fundo, eu vou mudando um pouco do conceito da dificuldade de burocracia. Se comparar, por exemplo, com atividades que eu tenho nos Emirados Árabes ou em Dubai, é um país sem burocracia. Se você compara com algumas coisas que eu toco, eu conheço da administração pública americana, você pegar o sistema fiscal ou tributário americano, ele é muito mais, ponto de vista de relação com o contribuinte, muito mais burocrático do que é o brasileiro. Aliás, você pega o sistema financeiro, eu digo sempre, se você pega o dia que o Brasil tiver que alcançar na entrega do serviço público a eficiência do sistema financeiro nacional, ou a forma com que a Receita Federal tem um controle, né, da vida do brasileiro, e isso tiver, esse mesmo tipo de serviço estiver na educação, na saúde, nós somos uma Noruega. Mas mais grave do que a burocracia, Eduardo, eu vi isso dentro da administração pública, é a falta de iniciativa de enfrentar o que é necessário com o bom senso. Tem muitos atos burocráticos que o bom senso demonstra que aquilo não tem sentido e que se pode tomar uma decisão muitas vezes diferente da formalidade. Então, você pegar assim, por exemplo, você citou o Código Nacional a Carteira Nacional de Trânsito, a CNH digital. Sim. Eu me lembro quando nós tomamos a decisão de fazer, eu disse, olha, eu gostaria de botar o CPF e o celular do brasileiro no celular. Disse, ministro, o senhor não pode, quem só pode fazer isso é o Ministério da Justiça. Está. Mas quem é pela legislação a Autoridade Nacional de Trânsito? Bom, é o senhor. Então quem manda na CNH? É o senhor. Então vamos botar a CNH no celular. Chama o SERPRO e tal. Em 3 meses estava pronto. E lá tem tudo. É tudo. Então, você imagina que a identidade do brasileiro, o CPF do brasileiro, foi levado de forma digital, talvez um dos primeiros países no mundo, pelo ministro das cidades, né? E não é a burocracia, aquela estrutura da burocracia formal que está tomando a ideia que tem uma equipe de corpo de Estado que está pensando, elaborando inovação, e alguém estava de passagem por ali 2 anos, olha, eu queria tocar isso. Então, assim, anterior à burocracia, sabe, Eduardo, é a iniciativa de ser disruptivo, de inovar,
de sair da posição cômoda, de você ter que cumprir um horário, uma carga horária, chegar ali e sair e não poder botar na mesa inovações que muitas vezes ajudam a ser disruptiva com a própria burocracia. Então, acho que mais grave do que a burocracia no serviço público é a dificuldade interna de fazer os enfrentamentos necessários. Outro detalhe interessante é aprovar uma lei parece ser uma coisa bem simples para quem vê de fora. Sim. Né? Eu queria que você pudesse explicar para mim como é que nasce uma proposta, qual é o caminho. E aí eu queria tocar num ponto que no Congresso você foi autor, né, do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Perfeito. É um marco legal que desburocratizou a pesquisa no Brasil, aproximou universidades, empresas e tudo mais. Isso. Eu queria que você me desse assim, como é que nasce uma proposta? Qual é o caminho que ela vai? Tudinho. Meus colegas jurídicos que vão lembrar uma frase clássica de um importante jurista, que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, não consumir. Né? E a construção de uma lei é algo, muitas vezes, e nós que temos uma relativa formação jurídica, ao final, quando ela está pronta, você diz, meu Deus, como é que a gente conseguiu montar um monstro desse aqui, um Frankenstein desse aqui, um retalho desse aqui? Porque, veja, é justamente a diversidade desse país. O nosso segundo Natal aconteceu essa semana, o São João. Não é? Grande parte do Nordeste para o nosso segundo Natal, que é a véspera de São João. Ninguém sabe o que é isso no sul ou sudeste do Brasil. Não é? Outras festas regionais relevantíssimas do Centro-Oeste que nós não sabemos o que existe. Então, como você concilia uma legislação nacional, um país com essa diversidade? O que é que nos une como território? É a língua portuguesa e o futebol. No mais, nós temos assim um mundo de... Né? A forma que se dá na relação rural no Pampa é diferente, não é, com que a gente se veste para enfrentar a caatinga no semiárido. Isso é uma beleza da diversidade brasileira. Mas é essa diversidade que você tem que refletir numa lei nacional. Então, não dá para construir um texto que se adequa ao Nordeste ou um texto que se adequa ao Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes nessa montagem que nos bancos das faculdades, como é que você construiu algo que parece tão ruim? Isso é porque é algo que é possível na construção da negociação, o interesse da diversidade regional, o interesse das diversidades de classe, o interesse das diversidades das mais diversas interesses econômicos. O bonito ao final do processo da democracia é que quando ela chega ao fim, você concilia algo. Se a lei é boa, ela dura tempo. Se ela não é, ela morre no caminho, porque ou não é atendida pela sociedade ou vem a mudança. Mas é um processo onde a construção de uma legislação num país que, bem ou mal, com dificuldades ou outras, ainda tem um processo democrático real, faz com que sejam entregues legislações que, do ponto de vista de quem é um acadêmico, não podiam ser muito melhores. Mas foi trabalhoso o Código Nacional? Como que foi? O Código Nacional de Trânsito, eu tenho, assim, na minha passagem de vida pública, eu acho que tem coisas relevantes. Eu acho que eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia, eu sempre tive assim, uma afinidade, porque a compreensão para a inovação tecnológica ela é fundamental para ter um impacto direto na economia. Infelizmente, o Brasil é um país que inova pouco. Nós somos um dos melhores do mundo, talvez o primeiro ou um dos 3 mais importantes no mundo na agricultura. Eu digo, o sucesso da força do Brasil no agronegócio, ela é graças a uma vontade divina que nos entregou sol, terra, água, Embrapa e gaúcho. Esse é o responsável pelo sucesso da agricultura brasileira. E quando eu falo, estou citando Embrapa, porque a Embrapa, de fato, é uma exceção de empresas públicas que entregou algo dos mais importantes. A Embrapa foi a verdadeira inovação do setor da ciência que permitiu, como eu disse, um desses componentes do resultado da agricultura brasileira. A Petrobras com Águas Profundas e a Embraer, um sistema, o que a gente poderia dizer na época, os militares montaram uma startup, né? Depois fizeram com a privatização dela, a Embraer transformou-se num orgulho Então nós somos fantásticos na indústria aeronáutica, na agricultura, na perfuração de águas profundas, com Petrobras, esses 3 itens. No mais, o Brasil é puro consumidor
de tecnologia, inovação estrangeira. E você imagina qualquer inovação desenvolvida por alguém brilhante em Caruaru, ele para fazer um registro, né? Você vai levar 10, 15, 20 anos e a patente foi perdida aí no meio do caminho por... Então, o Código Nacional de Trânsito foi uma conciliação na época que eu presidia a Comissão de Ciência e Tecnologia, no sentido de a gente permitir, pelo menos, que as universidades tivessem um escopo de poder embutir também algo privado na... Os americanos são muito pragmáticos. Na década de 70, o senador Dole, chama-se Bill Act Dole, eles permitiram, por exemplo, que a universidade pública, os pesquisadores e professores públicos, os agentes públicos que participassem de inovação, participassem do resultado da patente. Ganha a universidade e eles ganham na pessoa física. Aqui ainda é muito difícil você dizer que permitir que a universidade pública possa produzir um professor que fique bilionário trabalhando dentro da universidade pública. Então, o código é um pouco dessa tentativa de iniciativa, mas ainda é muito longe do que a gente precisa. Eduardo. Nesse sentido. Pegando carona nessa pergunta de Beto, você, como ministro, criou a nova lei, né, de regularização fundiária. Explica um pouco mais sobre isso e também os benefícios, né, para o cidadão. A legislação criada, a lei de regulação fundiária traz um pouco do que a gente conversou sobre burocracia, sobre posições disruptivas ou sobre enfrentamentos, né? Ela permitiu que uma série de, mais da metade, vamos lá, vou ser bem conservador, metade dos ativos imobiliários brasileiros não são regularizados, não tem registro no cartório de registro de imóveis, metade, né? Como é que um você... percentual muito significativo. Não, claro, como é que você permite metade do real estate não poder servir de garantia para você gerar a possibilidade de recursos na economia, né? Então, a lei de regulação fundiária ela vem para entregar a possibilidade de você, de fato, hoje ter instrumentos para regularizar praticamente qualquer tipo de imóvel. E ela é interessante quando a gente tem um pouco da percepção pública e um pouco da indignação de você entender que soluções são buscadas. Eu estava inaugurando habitações no Rio de Janeiro e passando nas favelas que ficam em morro e olhando aquelas casas que são feitas uma laje sobre a outra. Constrói a primeira, sobe a segunda laje, a terceira, a quarta. E eu pergunto, um pernambucano nosso, Rodrigo Numeriano, brilhante, que nos ajudou muito na construção disso. Olha, quem mora naquela laje, cada laje daquela tem um dono. Como é que registra aquilo? Tem legislação que permite, né? Então, vamos criar um direito à laje. Hoje você pode chegar e ter instrumentos formais para uma laje daquela estar devidamente regularizada, registrada no cartório de imóvel, e aquela laje pode virar um bem, uma garantia para você financiar a universidade de um filho, ou financiar a melhoria, né? Então, a nova lei de regulação fundiária permitiu que você avançasse num mundo de serviços públicos que não podiam. Imagina, o serviço público não podia entrar numa área porque aquela área não estava regularizada. O que é que tem a ver um serviço público não poder entrar com saneamento ou energia elétrica ou serviço de cabo porque aquela área não é regularizada? São coisas assim absolutamente sem sentido, né? Então, essas são barreiras que foram superadas com uma nova legislação. Depois disso, houve mais de dezenas de milhares ou centenas de milhares de titulações que se permitiram por conta disso. E hoje a gente tem algo que permite, uma legislação que permita uma solução para qualquer ativo que pareça que não tem solução. Aquela coisa de espólios que ficam 30, 40 anos parados, que não tem como resolver. Hoje é uma legislação disponível para entregar esses ativos formalizados ao país. Muito bom. Esses obstáculos, assim, porque a gente vê tantas pessoas com boas ideias, com boas iniciativas. Falta um pouco mais de empenho do Congresso também, de fazer algumas mudanças, de poder permitir desburocratizar tudo para que o país pudesse se mover, se movimentar. O Congresso é a cara o Congresso é a cara sociológica nossa. O Congresso é burocrático porque nós somos burocráticos, né? O Congresso é burocrático porque nossa estrutura é burocrática.
É difícil achar que qualquer congresso não tenha seus defeitos e qualidades. Eu não estou dizendo que quando surge aquele caso de irregularidade, aquilo representa. Mas assim, você pegar o perfil da bancada do Rio de Janeiro, representa muito o que é o Rio. Pegar um perfil da bancada de Pernambuco, tem muito o que é. Se você pegar e pensar assim, do ponto de vista político, bancadas como a de Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul sempre foram muito respeitadas do ponto de vista de produção política. Aí você, por quê? Porque são três estados que têm tradição na formação da nação do ponto de vista do exercício, né, do exercício político. Então é algo que precisa vir da própria sociedade, da própria sociedade. Agora, o que nós temos, Beto, é uma crise do modelo da. Eu passei a observar isso, Eduardo, mais claramente nos últimos anos, a partir do Oriente Médio. O que nós temos é no Ocidente uma crise da democracia. Não como um conceito, mas aquilo que eu disse no início. As democracias, para se proteger, foram criando um nível de amarras que a tornou extremamente lenta. Veja, não tem sentido hoje, num mundo de inteligência artificial, de decisões instantâneas. Você produz um software que levava 4 meses de programação em 15 minutos num cloud code, você decidir matérias legislativas num sistema bicameral, onde você, numa Câmara dos Deputados, vota em 8 comissões ao longo de 3 anos, manda para o Senado, vota com 513, manda para 81, que desconte mais 3, que muda uma vírgula, tem que voltar para o referendo de novo da Casa Revisora, que é a Câmara. Ao final você leva. Tive projeto aprovado com 16 anos, 12, 14, 13 anos depois de aprovado. Então, a velocidade da sociedade não se comporta mais um sistema de decisão tão lento. Né? E quando voltando, eu digo crise do sistema democrático pela lerdeza das entregas. Você pega na Ásia, sem discutir sistemas de governo que são totalitários, são mais centralizados, outros são com o voto mais centralizado, as decisões são mais eficientes, são mais rápidas, são mais eficientes. Não estou dizendo que um seja melhor que o outro. Nós escolhemos o nosso modelo. Mas é fato que o Oriente cresce mais do que o Ocidente há 40 anos de forma consecutiva. Os modelos de decisões são mais centralizados, são menos burocráticos. Nós temos que, no Ocidente, encontrar um modelo que nós possamos entregar mais rápido as decisões tomadas. Não é um presidente da República toma uma decisão, eu vi isso como ministro de Estado, você toma uma decisão hoje, você acha que está na ponta, está no outro dia, você leva 4, 6 meses para ver aquilo operando. Então, nós temos que encontrar um modelo que, entre a decisão política e a efetivação da entrega, ele seja reduzido. Pois é, em relação à questão desse modelo, você falou muito bem. Como é que trabalhar essas negociações para chegar a um consenso? Veja, com 30 partidos. Eu acho que a gente tem hoje 30 partidos no Brasil. Claro que ideologia muitas vezes passa longe dessa situação. Como construir esse diálogo com pensamentos diferentes? Bem, certo ou errado, eu primeiro tenho uma autoridade moral em relação ao partido público, porque é interessante. Do início da minha vida pública, mais de 2 décadas da pública, eu comecei minha vida pública e encerrei no mesmo partido. E nem por isso a gente já teve presidente um presidente que já teve mais de 9, 10, 12 partidos. Então, coerência. O eleitor não vota por coerência política. Então, esse é um ponto. O próprio eleitor não cobra coerência política. O próprio eleitor. Depois, nós vivemos um momento em que eu fiz a oposição que eu exerci, ou quando eu estava na posição de governo, eu sempre dialoguei com meus adversários políticos. Eu tive convivência pessoal com adversários políticos. Nós tivemos relações civilizadas de você poder dizer a um adversário político que naquele dia você ia tratar tal tema ou tal assunto. Hoje, os adversários políticos são adversários pessoais. Isso contamina e tira a possibilidade de um diálogo tremendo. Quantas vezes, numa comissão de orçamento, eu precisei atender um ministro adversário, mas entendia que estava trazendo um tema que era de relevância coletiva. E, eventualmente, podia não gostar dele pessoalmente ou ter um desencontro pessoal, mas entendia que a relação
do diálogo e da civilidade hoje cada vez isso fica mais difícil dentro do ambiente da política nacional. Eu vi a última aprovação que houve da mudança de escala, pega a página da Folha de São Paulo, né, tem 380 parlamentares, no plenário 380 estão com o telefone voltado para si. Né? Então mudou muito essa relação. Então a construção do acordo, da construção de uma legislação ou de um entendimento, passa muito pela essa possibilidade, né, de você ter uma divergência, mas ter uma convivência. Tem uma convivência social, tem uma convivência que permita você frequentar eventos sociais juntos, que você possa frequentar eventualmente até uma casa um do outro, que você possa ter durante a semana um almoço, um jantar. Hoje as coisas se apartaram de um jeito que se degladiam como adversários pessoais. Isso contamina muito a possibilidade de uma construção e de um entendimento. E eu torço para que o Brasil comece a voltar, cada um na sua posição ideológica mantida, mas permita voltar a ter um nível de convivência. Né? E por isso que é tão difícil também, Bruno, a gente ver política pública sendo mantida de uma gestão para outra. Gravíssimo isso. Independente é absurdo isso. Esse é um dos grandes danos, né? Esse é um dos grandes danos. A falta de continuidade é um dos grandes danos que nós temos na... eu tenho um episódio eu me recordo de Jarbas governador, e nós recebemos, sabe o que, 2002, 2001, e o nosso finado e querido senador Ney Maranhão é designado para chefiar uma delegação de Pernambuco, uma viagem à China. E foram alguns empresários pernambucanos, na época, eu não me lembro se eu era presidente da Assembleia, eu era líder do governo de Jarbas, e o Ney foi muito importante, junto ao governo Collor, para convencer o governo Collor a assinar a China como integrante do GATT. O GATT era precursora da OMC. A China está hoje na OMC porque passou pelo GATT, está no GATT porque o Brasil foi um dos primeiros signatários, e signatário porque foi a pressão do senador Ney Maranhão junto a Collor. E a China guardava isso com muita deferência a esse gesto. E nessa viagem eu tive depois na China com o presidente da Câmara, com presidentes, mas o Ney, e por comparar, o Ney foi recebido quase como chefe de Estado. E eu me lembro que nós fomos embarcar de Xangai para Pequim, e aí veio havia uma recomendação que o partido tinha designado uma posição, um assento especial na aeronave para o senador Ney. Né? E eu traduzido o oficial que estava lá conosco para ele, disse, por isso que eu adoro isso aqui. Disse, por quê? Porque aqui, como não tem eleição, meus amigos estão sempre no poder. Mas o que fica nessa história não é isso, é que o fato é que as decisões são decisões de longo prazo. São decisões que são tomadas do ponto de vista estratégico para serem executadas não em 4 anos, não em 8, não em 12, mas com a paciência de ser executadas em 15, 20, 25, 30. E aí não é a crítica à democracia, é a crítica à falta do amadurecimento das nossas governanças, não garantir que a decisão tomada que envolve dinheiro público nessa gestão haja a continuidade na seguinte. São milhares de obras paradas porque um governo anterior começou e o outro não quer inaugurar uma obra. Isso é uma coisa assim, isso é um crime lesa pátria, né? E talvez obra não seja só isso, é do ponto da própria implantação de políticas de Estado, né, que muitas vezes são interrompidas. Né? E passa até, você está falando isso em início dos anos 2000, na China. Sim. Então a gente veja como ele já é moderno na coisa do Estado, da movimentação do Estado por lá, e a gente aqui ainda está atrasado, emperrado. É mais grave, vou lhe dar uma referência, Eduardo, vou lhe dar uma referência. Todos nós temos idade aqui de lembrar a posse de Fernando Collor como presidente, 15 de março de 1990. Qualquer um pode procurar um chat agora, dar um Google. Em 15 de março de 1990, o PIB brasileiro era maior que o da China. Sim. Maior que o da China. O que da China é o que hoje? 12 vezes maior que o do Brasil? 15 vezes maior que o do Brasil? Então, nós tivemos evoluções sociais ao longo do tempo, sim, mas muito aquém, não é? Muito, muito aquém do que países como a China evoluíram nesse período. Então, nós temos um déficit muito grande com essa geração atual de brasileiros. Eduardo, por favor. Você falou aí sobre tecnologia e
um pouco de inteligência artificial, que vem chegando, né? Em todos, não só no setor privado, como no setor público também. Como melhorar os serviços prestados à população, principalmente nas 3 áreas, né, onde o governo precisa estar sempre sendo eficiente: educação, segurança pública e saúde. Vamos lá. Primeiro, assim, de forma macro, lembrar que nós somos consumidores da tecnologia, né? Nós não produzimos e não inovamos, né? Essa tecnologia está lá no Vale do Silício e Isso. está lá em Austin, no Texas, em 3 ou 4 estados americanos. A empresa americana mais valiosa na Bolsa de Valores, sozinha, vale mais do que a Bolsa de Valores do Japão. Sim. Tá? Segundo, mesmo como consumidores, do ponto de vista da eficiência, aquilo que eu disse aqui no início, imagine se esse grau de qualidade tecnológica que nós temos na Receita Federal, em que você praticamente não precisa mais fazer declaração de imposto de renda, ela chega pronta. E no sistema financeiro, tivesse pronta, tivesse disponível com o mesmo nível de qualidade, para qualquer um abrir o seu celular e saber qual unidade que vai ser atendida, quem é o médico que está ali esperando, que horas você vai chegar sem fila, mesmo que não seja no tempo que você imagina, você às vezes precisa de ir para a urgência de uma semana, às vezes leva para um mês, mas que você tem um controle da... Então, se nós tivéssemos a mesma eficiência que a Receita Federal disponibiliza tecnologicamente para a saúde ou educação, já seria um avanço. Um enorme avanço. Então, a tecnologia está aí, é uma grande oportunidade de nós podermos utilizar da inteligência artificial para elevar a qualidade do serviço público. Nós temos massa cinzenta no Brasil para isso, indiscutivelmente. O que nós precisamos é de liderança, que tome a decisão, aponte o caminho e busque... Me permita interromper um pouco, até porque todo cidadão brasileiro hoje tem um celular. Isso, claro. Hoje tem mais celular no Brasil do que gente. Claro. Então, se usa o celular até para jogar, para fazer uma série de coisas, poderia se ter, sem dúvida, não só para a saúde e educação, como também para a segurança, né? Sim. Hoje a gente tem uns alertas, por exemplo, de chuvas, tudo isso, que é um grande benefício. Quer completar? Eu vou lhe dar, assim, do ponto de vista pessoal. Eu compartilhei hoje com meus irmãos pelo WhatsApp, faz uma semana e meia que eu estou produzindo um aplicativo específico que me interessa. Aparentemente está pronto, ao final eu fiz uma pergunta. Se o que nós produzimos aqui tivesse que ser feito por um profissional de programação maduro, sênior, quantas horas levaria? Levaria 850 horas, de 4 a 6 meses. Precifique isso. Essa quantidade de horas custaria, conservadoramente, algo como 150 mil, 160 mil reais. Me custou 350, 400 reais. Se isso serve para mim, por que no setor público isso não está rodando com mais velocidade, com mais eficiência? Então, a oportunidade é tremenda. O que precisa, de fato, é clareza de quem está no comando. E eu digo sempre, assim, seja um presidente da República ou seja um governador de estado, os que deram certo, mais eficientes, foi os que tiveram a compreensão, e você, como empresário, conhece, foram os que tiveram a compreensão que aquela posição é de presidente e conselho de administração. Quem olha, entende o que precisa e dá o comando do que quer, e não de quem vai executar. Executa são os auxiliares e a máquina embaixo. Então, se você não tem governadores e presidentes como chefes do conselho de administração, e digo, olha, o mundo está por isso, eu quero isso e quero esse caminho e me entreguem, a gente fica patinando na rotina, discutindo quem é mais à direita ou quem é mais à esquerda, e deixa discutir as entregas reais da vida das pessoas. Deixa de discutir o que funciona e o que não funciona. Exatamente. A gente fala muito aqui da questão de Pernambuco com seus desafios históricos. A gente coloca mobilidade, infraestrutura. Como é que políticas públicas bem estruturadas poderiam ter ajudado nosso estado nesse processo? E nós encontramos hoje o nosso estado nessa situação. Pernambuco oscilou ao longo do tempo, teve
momentos. Foi, durante séculos, a economia mais importante. No período canaveiro, bom, mas naquela época, ali era a inteligência artificial. Teve um momento que açúcar foi a inteligência artificial, né, da humanidade. Nós vimos quando São Paulo começou sobretudo dada a imigração, a diversidade, né, criando um ambiente novo no país, mas é um estado que produz, apesar de nossas dificuldades sociais, Pernambuco tem a cada revolução que nós fazíamos e perdíamos um pedaço do nosso território, mas nós concentramos uma diversidade cultural extremamente rica para uma área territorial tão pequena. Nós produzimos ainda uma quantidade de mestrados e de PhDs absolutamente diferenciadas. Eu acho que Pernambuco não está utilizando essa máquina dentro da administração pública, né? Acho que tem muitos pernambucanos com um nível de qualidade hoje no Brasil que podiam estar mais envolvidos no pensar e no entregar. Nós temos importantes empresários. O que nós vemos, uma pena, é que grande parte da maior massa, de mais qualidade de Pernambuco, vai entendendo que vai ficando no limite do que é o nosso PIB, do que é o nosso território, e vai tomando outros caminhos para fora de Pernambuco. Mas eu acho que a chance é Pernambuco, em algum momento, convocar o que tem de melhor daqueles que têm vinculação. Até para ajudar a pensar, montar com estratégia, né, e viabilizar. Eu acho que só com a estrutura da máquina pública pernambucana nós não conseguimos enxergar o que tem de inovador e disruptivo para nos tornar esse estado que tem uma massa cinzenta tão rica e correspondente a esse resultado em infraestrutura. Legal. De alguma forma você já respondeu, Bruno, mas assim, qual é o importante legado que você acha que os políticos podem deixar para as novas gerações, né? Além do exemplo de tudo isso, mas assim, se você pudesse dar assim 2, 3 conselhos com relação à tua experiência, à tua trajetória, para que as novas gerações pudessem estar mais engajadas, né, no processo político do Brasil e visse com outros olhos. E nos dois lados, né? Seja Nos ele dois como lados. político, mas seja ele Isso. como um leitor, um Isso. cidadão que Claro, precisa. eu acho que tudo na vida é inspiração, né? Eu acho que quando você tem vocação para o jornalismo, você teve alguém que você admirou assistindo. Se você tem vocação para medicina, sempre teve um professor, Que lhe inspirou nome ali, que lhe né? inspirou. Eu cheguei no Congresso Nacional, a primeira vez que eu cheguei no Congresso, eu entrava no plenário e olhava assim, meu Deus, como é... eu estou aqui do lado de Miro Teixeira, eu estou aqui ao lado de Paulo Renato, eu estou aqui ao lado de... De repente o tempo vai passando com dedicação, de repente vocês, bom, hoje eu sou o líder de Paulo Renato, hoje eu sou o líder de Arnaldo Madeira, hoje eu sou o líder de Zé Aníbal, hoje eu... né? Então, são as pessoas que podem inspirar o jovem como referência. A minha geração, eu tinha referência daqueles que fizeram o movimento das diretas, né? Como um jovem com 10, 12 anos, fui tendo inspiração de homens públicos que tiveram um papel, foi naquela posição clássica, você imagina aquela posição clássica de Antônio Brito dando aquela triste notícia da perda de Tancredo, Neves. né? E você se encontra anos depois, uma convivência com Brito e com tantos. Então, acho que você precisa ter o que eu torço é que possa haver uma produção de homens públicos inspirando os jovens, né? O momento não é dos melhores no que nós estamos assistindo, por essa dicotomia radicalizada. A famosa A polarização. famosa polarização. Mas que em algum momento... Que eu acho que o problema não é só a polarização, sabe, Eduardo? Eu acho que é uma polarização que falta dos dois lados qualidade intelectual, qualidade pública. Se fosse uma polarização com dois tipos de enfrentamentos de ideias, fosse um embate de ideias, mas nós não estamos assistindo um embate de ideias. Ninguém está discutindo os problemas reais da saúde, os problemas reais da educação, ou como você forma a criança em inteligência artificial nas escolas.
você está discutindo se é melhor ser direita Sim. ou esquerda, é o resumo do embate. Mas é isso, eu acho que a inspiração depende muito do status quo, de quem está ali, o que está fazendo, e qualquer país. Eu digo, por exemplo, independente de posição política, quem votou no presidente A ou no presidente B, acho que qualquer país precisa de referências para a formação política ideológica, seja no campo da esquerda, seja no campo da direita, mas que ela possa ser com uma base de entrega real e não só filosófica Isso. e ideológica, né? Ok. Bom. Deixa, antes de fazer os agradecimentos finais aqui, pedir, Eduardo, fala aqui, agradeça aí nos nossos parceiros, Eduardo. Vamos lá, pessoal. Obrigado pelo apoio. Alpha Ways XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo Óticas, a Contar, assessoria tributária também e assessoria contábil, Cultura Inglesa, a Parlabelle e a Taverna Suíça, desde de 1968. Dormi muito naquele banquinho da Taverna Suíça. Dormi muito. Lá na nossa querida cidade de Gravatar. Muito obrigado, Bruno Araújo. Prazer enorme, alegria, Pela participação. sucesso ao programa, e isso faz um bem enorme à sociedade, a gente poder pensar juntos. Muito Ótimo. bom. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Valeu. Agradecer a vocês aí que estão aqui nos acompanhando. Eduardo, obrigado aí, né, Eduardo? Vamos lá, obrigado, Beto. Passamos também. o São João, né? Passamos o São João, né? Passamos o São João. Acompanhando aí a Copa do Mundo, acompanhando a seleção. Segunda-feira o Brasil está em campo novamente. Mas a gente está aqui com o nosso Conexões PE e agradecendo demais a vocês. Salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Contamos muito com vocês. Grande abraço.